Fala aí, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área. Polícia de São Paulo agora tem um aumento de 20%. O que isso tem a ver com as outras polícias? O que isso serve para você aí, né, de exemplo para você aí? Poxa, o salário de tal polícia, de tal estado tá ruim. Não vou fazer, não compensa por isso, por aquilo. Preste bem atenção no que eu vou falar, né? O que podemos pegar de exemplo aí com esse aumento da polícia, das polícias de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Militar, por exemplo, aí de 20% e jogando aos demais estados. O que podemos aprender a respeito disso? Antes, verifique sua inscrição aqui no canal no botãozão vermelho, é de graça, não chega boleto na sua casa, clique no gostinho. Clicou no gostinho? Clicou? Para continuar aqui, vamos lá, né? Dória dá aumento de 20% para policiais, médicos e enfermeiros aí em São Paulo. Lembrando, né, que foi uma promessa antiga de campanha aí, de Dória, né? Olha, a polícia de São Paulo será a segunda polícia mais bem paga do Brasil. Foi isso que ele falou, né? Tirando aí o DF, pelo menos foi isso que falou um tempão atrás, né? Só que não sabe ele ou, né, a maioria do pessoal aí que a polícia civil, principalmente, né, do estado do Amazonas, é a mais bem paga, né? Me parece aí o investigador, em início de carreira, consegue perceber uma remuneração mensal de R$19 mil, tá certo? Tirando aí, né? Aí temos o DF, Goiás é razoável, Tocantins também é razoável, tá certo? E São Paulo com custo de vida nas alturas, que o custo de vida de São Paulo, meu amigo, nas alturas, para você alugar uma casa, um apartamento em algum lugar ali que não seja, né, um lugar de risco para atividade policial, por exemplo, você vai ralar, tá certo? Polícia de São Paulo, até então, né, tem uma remuneração péssima, se comparado aí ao PIB do estado, né, a riqueza do estado e ao custo de vida do estado, tá certo? Então, vamos lá, né, o governador de São Paulo, João Dória, PSDB, anunciou nesta quinta-feira agora, né, dia 10 de fevereiro de 2022, o aumento de 20%. E aí, 20%, né? Um aumento bacana ou razoável. Vale lembrar que tem estado aí, né, recente que anunciou 4% de aumento. 4% de aumento, né? Não sei se foi o Paraná, eu não vou entrar aqui em mérito do governo e tal, aqui é só para a gente ter essa noção, né? Paraná, teve a Bahia, o estado da Bahia também com um anúncio aí de 5%, só que mais um valor, né, que vai entrar agora no mês de março. Isso totaliza para o investigador de polícia, por exemplo, né, a título de exemplo aqui, um aumento aí aproximado de 17 a 19%, né? Então já é superior aos 4%, por exemplo, de determinados estados, né? Então 20% no salário dos agentes públicos profissionais de saúde do estado. O acréscimo começa a valer a partir do dia 1º de março. Então, a partir do dia 1º de março agora, né, já contabiliza aí esse aumento, a remuneração dos policiais de São Paulo, seja Polícia Militar, Polícia Civil, né, será uma remuneração maior aí, né, pode acrescer 20% na sua remuneração. Mais de 541 mil profissionais receberão benefício. A medida vai custar cerca de 6 bilhões dos cofres paulistas, né? Lista dos beneficiados aí com aumento: Polícia Militar, né? Polícia Civil, técnicos científicos, agentes penitenciários, né? A chamada agora Polícia Penal, tá certo? E profissionais da saúde. Além desses grupos de funcionários públicos e órgãos de Estado serão beneficiados com aumento de 10%, né? Então, além dos 20% aí para a categoria da polícia, né, e da saúde, 10% aí para as demais categorias. Deixa eu verificar alguma informação importante. Pronto, a princípio somente isso, né? Fonte Poder 360 aí. E aí, com isso, com esse aumento, a polícia de São Paulo passa a ser agora a segunda polícia mais bem paga do Brasil, né? Uma promessa antiga aí do governador. Longe disso, né? Ainda não, tá certo? Ah, Luciano, ainda não, tá certo? Vale lembrar, né? Amazonas, por exemplo, a Polícia Civil, um investigador, 19 mil no início de carreira. Ah, Luciano, teve edital recente aí, né? Lá no edital consta 12, 13 mil e tal, só que existem algumas gratificações aí para quem não trabalha na capital, tá certo? Vide Portal da Transparência para você ter essa noção aí. Além de outros estados aí que tem uma remuneração, né,
superior a isso, a polícia de São Paulo, por exemplo, né? O que podemos aprender com isso, levando em consideração os demais estados aí, ao seu estado, caso você não seja de São Paulo, não seja da Bahia, por exemplo, né? Ou de outro estado aí. É que, Xexelento, quando você estuda para uma carreira policial, por exemplo, eu quero PM, eu quero polícia civil, tá lá a remuneração, às vezes você fica desanimado, é só isso, é aquilo, tal, mas ao longo do tempo a remuneração muda, cara, a remuneração, ela muda. Luciano, segue pelo menos a inflação, tal, às vezes não, mas a mudança, né, é muito maior do que na iniciativa privada, por exemplo. Você aí recebendo um salário mínimo, um pouco mais, né, do que um salário mínimo, se você olhar, visualizar ao longo do tempo, a remuneração do servidor público ela melhora, né, com muito mais rapidez aí, muito mais frequência do que a remuneração da iniciativa privada. Então pense nisso. Por exemplo, muitos, né, entram na PCBA, concurso vem aí, Polícia Civil da Bahia, e pensa, poxa, remuneração, Luciano, então é aquilo, né? É uma remuneração baixa, tal. Só que é uma remuneração baixa de edital nos 2 primeiros anos. Nos 2 primeiros anos. Passando-se 2 anos aí, a remuneração na classe inicial do policial civil na Bahia, por exemplo, né? Vai superar os R$6.000, tá certo? Então, R$6.000, Luciano, não é lá essas coisas, né? R$6.000 não é lá essas coisas, né? Porque Polícia Federal ganha isso, Rodoviária Federal ganha isso, Polícia Penal Federal ganha isso, tal, muito maior do que isso, tal, mas se você pegar a média, né, da remuneração do brasileiro no todo, R$6.000, você está aí, né, dentre os 10% mais ricos do Brasil, tá certo? Que percebem essa remuneração. Lógico, não dá para deixar ninguém rico, né? Mas é uma remuneração acima da média do brasileiro, tá certo? Acima da média do brasileiro. E levando em consideração muitos estados aí, será que São Paulo, né, vai atingir aí, pode até atingir, né, uma remuneração agora de R$6.000 para o agente, né, para o investigador, aliás, aí, 6.000 alguma coisa, com esse aumento de 20%. Mas, preste bem atenção, tive que dar um aumento de 20%, né, para chegar numa remuneração de um estado do Nordeste, por exemplo, né, que tanto aí o pessoal de São Paulo, o Nordeste é pobre, tal. Olha aí, um estado, né, igual São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, tá certo? PIB, inclusive, me parece aí, né, que é desmembrando São Paulo do Brasil, só para você ter uma ideia, né, que se São Paulo fosse um país, era o 21º maior PIB do mundo, quase entra aí no G20, né, São Paulo sozinho. Então, uma remuneração, né, é um estado tão rico assim e não valoriza tanto a sua polícia, né? Agora, acredito que melhora um pouco, lógico, né? Mas ainda não se torna aí a polícia mais bem paga do estado, né? E nem tampouco a segunda polícia mais bem paga do estado. Tem muito o que melhorar ainda, né? Mas já é um começo. Também não podemos reclamar de tudo, né? Então, informação passada aí e que sirva de exemplo para você que pensa em fazer concurso aí, né, da polícia do seu estado ou de qualquer outro estado aí e pensa, poxa, a remuneração ainda não tá razoável, tá uma remuneração baixa, pode aumentar, pode melhorar, né? Para você ter uma ideia, uma melhora de 20% assim, de vez, né? Isso pode acontecer, né? Exemplo aí de São Paulo, exemplo aí de outros estados, né? 15%, 10%, muitos estados estão melhorando a remuneração dos servidores agora, né? Depois que passou aquela situação fiscal, que era até 2021, né? Dezembro de 2021, não poderia ter aumento aí de servidor público, tal, devido a essa crise sanitária, mas a partir de agora, né, já está voltando ao normal essa situação, tá certo? Então, se liga aí que isso sirva de aprendizado para você. Clica aí no gostinho, me siga no Instagram, @LucianoMatos19, um novo canal no YouTube também, Luciano Matos Sincero, basta pesquisar aqui. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.